Bom, gente, nós vamos continuar, falando sobre as parcelas não integrantes do salário de contribuição, tá? Já falamos das indenizações, já apresentamos ressarcimento e algumas previsões legais que visam ressarcir o trabalhador de despesas a serviço, mas que entretanto, veja que beleza, entretanto não precisam ser comprovadas, de acordo? Nós vamos seguir agora trabalhando com previsões legais de não incidência, explorando num primeiro momento duas utilidades, que é alimentação e transporte. A alimentação é utilidade. Então, como regra, a alimentação integra aquilo que se paga a título de alimentação ao trabalhador, seja uma cesta básica, tá? Seja um refeitório no local de trabalho. Aqueles valores desembolsados pelo empregador vão ser componentes do salário de contribuição, tá? Então, tanto quanto se dá a cesta básica, quanto um ticket, seriam, a princípio, utilidades, seriam integrantes do salário de contribuição. Entretanto, existe uma lei que cria o Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, e essa lei determina o seguinte, que a alimentação concedida pela empresa que faça formalmente a opção pelo PAT, essa alimentação não integra a remuneração, não deve o valor a ela correspondente gerar contribuição. Então, o que vocês têm que lembrar? Na prova, tá? Se aparecer assim, alimentação integra o salário de contribuição? Sim. Agora, alimentação com PAT, alimentação paga, tendo em vista uma empresa que aderiu ao programa de alimentação do trabalhador, esse valor, então, não vai integrar o salário de contribuição. Vocês vão encontrar aí no regulamento essa alimentação referenciada como sendo parcela in natura, paga nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador, portanto, não integrante do salário de contribuição. Quanto ao transporte, que também é uma utilidade e que, como utilidade que é, deve integrar o salário de contribuição, o Vale Transporte, tá? Pago nos termos da lei, concedido ao trabalhador nos termos da lei, não deve gerar contribuição, tá? Então, significa que, mais uma vez, nós teremos aqui uma previsão legal de não incidência, ok? Quanto à participação nos lucros, na medida em que paga nos termos da lei que rege essa matéria, não integra o salário de contribuição. Então, nos diz essa lei que a participação nos lucros, ela deve ser paga numa frequência de no máximo 2 vezes por ano, tá? Mediante previsão e negociação coletiva. Então vejam, se eu chego numa empresa em que o pagamento de participação nos lucros se dá mensalmente, 3 vezes por ano, tá? Ou se dá por liberalidade do empregador, ela não é consequência de uma negociação coletiva, o que vai acontecer? Eu vou estar diante de uma parcela que está sendo paga em desacordo com os limites definidos em lei. Se ela é paga em desacordo com a lei, ela vai ser integrante. Agora, se a participação nos lucros está sendo concedida nos estritos termos da lei, nos diz o regulamento, lá no artigo 214, parágrafo 9º, que ela não integra o salário de contribuição. Além disso, nós temos outras situações na condição de previsão legal de não incidência. Cessão de direitos autorais não integra o salário de contribuição. Então, direitos de autor não é parcela integrante do salário de contribuição. Temos também a previsão de que o abono do PIS/PASEP não integra o salário de contribuição. Então, vamos conversar aqui sobre abono. Abono, tá? É de natureza remuneratória, certo? Uma dada categoria tem uma defasagem no seu salário. Em vez de dar aumento, acontece muito frequentemente de a empresa conceder um abono ao trabalhador, tá? Enquanto não chega aquele momento do dissídio em que vai ser feito o reajuste dos salários. Às vezes até para afastar o reajuste, você tem a empresa pagando abono, assim como muitas vezes as empresas pagam abono de produtividade, de assiduidade, enfim. Então, abono é remuneração, é salário de contribuição. Agora, existem alguns abonos que são referenciados no regulamento que não integram o salário de contribuição. Nós já vimos aqui que o abono pecuniário da venda de 10 dias de férias não é integrante do salário de contribuição. O abono do artigo 144 da CLT até 20 dias pago pelo empregador por ocasião das férias não integra o salário de contribuição. E aqui nós temos agora o abono do PIS/PASEP, tá?
que é pago com recursos provenientes do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, é um abono de um salário mínimo, ele não é salário de contribuição também. Assim como nós vamos ter o regulamento nos dizendo o seguinte, que o abono expressamente desvinculado do salário por força de lei não integra o salário de contribuição. Então eu quero que vocês guardem o seguinte, abono, ponto, é integrante do salário de contribuição. Agora, abono do PIS/PASEP não integra, abono expressamente desvinculado do salário por força de lei, a lei está dizendo, criou um abono e diz que ele não integra, nós obedecemos, tá? Abono pecuniário da venda das férias não integra, abono do artigo 144 da CLT não integra, ok? Agora eu quero falar para vocês aqui, tá, de um grupo de situações que é assistência médica, odontológica, também a parte de reembolso de medicamentos, enfim, tá certo? Se essa assistência médica, tá, ela é estendida a todos os trabalhadores, tá? Ela não é salário de contribuição. Mas se a assistência médica ela for seletiva, ela for uma garantia apenas a um grupo dentro da empresa, tá? Aquilo vai estar diferenciando aquele grupo relativamente aos demais. Então, se a assistência médica é paga apenas a alguns trabalhadores, ela vai ser integrante do salário de contribuição. Eu preciso que ela seja estendida a todos para que não integre o pagamento de assistência médica, odontológica, enfim, o salário de contribuição. Temos ainda a previdência complementar. Vejam, existem algumas empresas que instituem fundos, criam, né, fundos de pensão, outras, por sua vez, fazem adesão a planos de previdência complementar em entidades abertas, enfim. Então, se a empresa ela tem um desembolso com previdência complementar a favor do trabalhador, o que eu tenho aqui? Se ela for oferecida, aqui não precisa ser estendida a todos, sabe por quê? Porque a afiliação à previdência complementar é de natureza facultativa. O trabalhador pode não querer um plano de previdência complementar, tá? Então, o papel da empresa é demonstrar que ela ofereceu a todos. Na medida em que seja oferecida a todos, tá? Ela não integra o salário de contribuição, de acordo? Além disso, nós vamos ter um outro pagamento, que é o do seguro de vida em grupo. Quando a empresa faz desembolsos com seguro de vida em grupo, é necessário que ele seja oferecido, acessível a todos, tá? E mais, é necessário que essa concessão esteja prevista em convenção ou em acordo coletivo de trabalho. Então, tem que ter a precedência de uma negociação coletiva, tem que ser algo que se ofereça a todos, se deixe acessível a todos dentro da empresa, para que não seja integrante do salário de contribuição. Nós temos ainda no regulamento a previsão de capacitação profissional, certo? Capacitação profissional, na medida em que acessível a todos da empresa, não é salário de contribuição. Temos ainda a previsão da educação básica. A educação básica, tá? Na medida em que é acessível a todos na empresa, também não é salário de contribuição. De acordo? Temos ainda aí no regulamento, artigo 214, parágrafo 9º, a situação, tá, do reembolso creche. E temos ainda a situação do reembolso babá. Certo? Nós teremos oportunidade, em aulas adiante, de falar mais um pouco sobre essas situações. Quanto ao reembolso creche, eu tenho duas exigências. Ainda que a Constituição tenha alterado
a idade para a creche para 5 anos, ainda se fala no regulamento e na lei orgânica da Seguridade da Previdência em reembolso creche para criança até 6 anos, tá certo? E tem que ter o comprovante da despesa com a creche. Então trata-se lá de uma mãe que tem uma criança que ela deixa na creche, ela paga essa creche, traz o comprovante de que pagou a creche, o filho dela tem idade até 6 anos, o que acontece? Tá? A empresa reembolsa a trabalhadora conforme comprovante, o reembolso creche não é salário de contribuição. O reembolso babá, mais uma vez nós vamos ter a criança até 6 anos, a carteira dessa babá tem que estar assinada. Eu preciso que essa babá esteja inscrita na Previdência Social e com as contribuições em dia. Vamos colocar aqui, contribuições em dia, tá? E eu vou ter aqui a situação de que o reembolso babá pago ao trabalhador, tá? Que mantém uma babá para cuidar do seu filho até 6 anos, babá essa com carteira anotada, inscrita na Previdência, contribuições regularmente recolhidas pelo empregador doméstico, tá? Esta babá, na medida em que ela receba, tá? O seu salário devidamente comprovado, isso é apresentado na empresa, o reembolso até um salário mínimo não é salário de contribuição, de acordo? Então nós temos aí, né, outra situação de parcela não integrante por expressa previsão legal. Eu vou apresentar agora para vocês, tá? Situações de benefícios da Previdência Social que não integram o salário de contribuição, ok? Então, nós vamos encontrar aí no regulamento que não integram o salário de contribuição os benefícios da Previdência Social nos termos e limites legais. Certo? Então, não integram o salário de contribuição, o benefício da Previdência nos termos e limites legais, exceto o salário maternidade. Então, o salário maternidade, ainda que sendo benefício da Previdência Social, vai integrar o salário de contribuição, certo? Tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses benefícios da Previdência. Eu chamo a atenção de vocês o seguinte, que existe aí uma situação de complementação do auxílio doença. A complementação do auxílio doença, na medida em que ela é estendida a todos os trabalhadores da empresa, ela não é salário de contribuição. Então, não é SC. Então, vejam, nós vamos adiante ter oportunidade de trabalhar com mais detalhe nesses pagamentos aqui, até para investigar diversas possibilidades de questões que podem ser, né, colocadas nas provas de vocês. Então aqui, vamos lá. Só dando mais alguma, né, assim detalhada. No caso de benefícios da Previdência Social, eu pergunto, se o indivíduo está recebendo auxílio-doença, ele contribui sobre o auxílio-doença? Não contribui. Se o indivíduo está aposentado, ele contribui sobre a sua aposentadoria? Também não, tá? Diz lá na Constituição que é vedada a exigência de contribuição sobre a aposentadoria paga pelo regime geral, certo? Então vejam, o aposentado não vai contribuir sobre a aposentadoria. Ah, mas você conhece o aposentado que trabalha e contribui. Sim, porque trabalha, tá? O aposentado que trabalha tem remuneração pelo trabalho, contribui, tá? Este sim, porque o exercício de atividade remunerada é fato gerador, mas ele contribui sobre a remuneração, não contribui sobre a sua aposentadoria. O salário família, na medida em que pago nos termos e limites legais, tá? Qual é o termo e limite legal? Idade do filho para o pai receber salário família, até 14 anos.
Agora, se for inválido, sem limite de idade, invalidez essa comprovada pela perícia médica do INSS. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa pagando salário família para uma criança, para um pai, né, que tem uma criança de 15 anos e não é inválida, então está fora dos termos e limites legais. Esse valor de salário família que está sendo pago em desobediência aos limites vai ser integrante do salário de contribuição. Outra situação, o salário família, ele deve ser pago apenas ao trabalhador de baixa renda, R$ 752,12 hoje. Então, se eu tenho um trabalhador que recebe R$ 800 e está recebendo cotas de salário família, isso está em desacordo com os limites da lei. Então, este valor será integrante do salário de contribuição. Mas, se o salário família está sendo pago nos termos e limites legais, aí não é integrante do salário de contribuição. Já aqui, gente, teríamos o seguinte, a empresa que garante aos seus trabalhadores licença remunerada, ela vai se obrigar a complementar o auxílio-doença pago pela Previdência Social. Se essa complementação for garantida a todos os trabalhadores, não é integrante do salário de contribuição, tá? Na próxima aula, nós vamos comentar uma questão que apareceu numa prova da CESP relacionada a essa complementação de auxílio-doença. Até lá, gente!